Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a geopolítica, mas antes disso eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Bom, a geopolítica foi um conceito criado no final do século XIX. Esse conceito foi criado pelo geógrafo alemão chamado Friedrich Ratzel. A geopolítica, basicamente, ela é um instrumento da política externa de um país, beleza? Esse instrumento de política externa depende de alguns fatores que os países ou estados-nações precisam ter para praticar uma geopolítica. Então, a geopolítica ela vai depender basicamente do seu território. Galera, aqui no canal a gente tem uma aula bem curtinha que explica exatamente o que é o território. Nela, vocês vão ter uma ótima definição do que é o território. O território, na geografia, é uma palavrinha muito importante. Por quê? No território é onde acontecem todas as atividades humanas e naturais. Então, é nele que vai ocorrer as atividades industriais, as políticas desenvolvidas pelos estados, as ações sociais, o desenvolvimento de políticas externas. Então, o território é onde a geopolítica acontece e é onde os governantes vão pensar, políticas para o seu território, pensando nos outros territórios ou nos outros países também, beleza? Bom, existem três características principais que vai fazer com que um país tenha uma boa geopolítica ou uma geopolítica de menor influência. Então, a economia, a sua força militar e a sua influência política regionalmente ou mundialmente. Galera, para um país poder praticar uma geopolítica, ele precisa necessariamente ter soberania sobre o seu território. Vocês sabem o que é soberania? Bom, para deixar claro, soberania é quando um país ele tem totais poderes sobre o seu território. Bom, se existe esse conceito de soberania, quer dizer que durante o período da história do mundo, nem todos os países tiveram, o controle do seu território. A gente bem sabe que houve durante a história do nosso planeta o período de colonização e depois o período de imperialismo. Essas duas palavrinhas e esses dois processos históricos, eles vão diferenciar basicamente os países que possuem uma geopolítica de mais influência no mundo e os países que possuem uma geopolítica de menor influência no mundo. Então, por exemplo, o Brasil é um dos países que foi colonizado. Então, nem sempre o Brasil teve soberania sobre o seu próprio território. O Brasil passou a ter soberania do seu território apenas no final do século XIX. Antes disso, o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, quem tinha soberania sobre o território brasileiro eram os portugueses, ou seja, o território brasileiro pertencia aos portugueses. Então, uma pergunta para vocês. Quais são os países que possuem uma geopolítica de maior influência no mundo? Os países que foram colonizados ou imperializados ou os países que dominaram esses países? Bom, com certeza os países que dominaram outros países. Então a gente vai perceber, estudando a geopolítica e como esses territórios e as políticas externas desses países influenciam outros, que os países que são mais desenvolvidos, que têm mais influência nos dias atuais, são os países que dominaram outros países num período mais para trás da nossa história, beleza? Então galera, recapitulando o que falamos até aqui, a geopolítica foi um conceito criado pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel, beleza? O que faz um país ter uma geopolítica influente e bem desenvolvida são três características. A principal delas, qual que é? O processo histórico desse país. Foi um país dominante ou foi um país dominado? Se for um país dominante que dominou outros países, uma geopolítica mais bem desenvolvida, beleza? A sua força militar, beleza? E, consequentemente, a sua economia. Tem uma indústria bem desenvolvida? Consegue ter bons recursos naturais para aplicar nessa indústria? Consequentemente, vai ter um comércio melhor, ou seja, vai ganhar mais dinheiro. Tem mais poder de barganha aí no mercado mundial. Beleza? Bom, galera,
agora a gente vai entender como que a geopolítica ela atua nos dias de hoje, beleza? Então a gente já viu que a geopolítica é uma forma de política externa dos países. Bom, no século XXI começou, deu início a um processo chamado de globalização. Aqui no canal a gente tem algumas aulas que falam especificamente sobre esse processo de globalização. Se você não sabe o que é, vai lá dar uma olhada e volta aqui, beleza? Bom, o processo de globalização, que começou no fim do século XX, no início do século XXI, ele fortaleceu alguns países, mas também a gente viu que outros países tiveram a sua economia em declínio, beleza? Bom, os países que tiveram sua economia fortalecida tiveram isso principalmente pela disputa de territórios, disputa de mercado e disputa de influência no mundo todo, beleza? Então a gente falou aqui de 3 características que estão presentes no conceito da geopolítica: a disputa por territórios, a disputa por economia e a disputa por influência política, beleza? Então, dentro do século XXI, a gente vai observar que vários conflitos surgiram ou se intensificaram durante esse processo. A gente bem sabe que no mundo todo existe uma grande diversidade étnica, ou seja, existem vários povos com várias culturas, com vários costumes, beleza? Bom, todos os seres humanos são diferentes e estão distribuídos pelo planeta de forma irregular. Isso quer dizer que cada povo vai ter uma característica, e vai ter uma cultura, uma forma de viver, uma forma de organizar a sua sociedade. Bom, a gente pode pegar aqui como, por exemplo, os indígenas do Brasil. Os indígenas veem a sociedade de uma forma e a gente vemos de outra, beleza? Então, galera, pensando que o mundo possui uma grande diversidade étnica, isso também vai ser um dos causadores de vários conflitos que ocorrem pelo mundo. Bom, aqui a gente vai falar nessa aula dos principais conflitos. Existem os conflitos religiosos e os conflitos por recursos naturais. Os conflitos religiosos acontecem quando uma etnia ou um grupo religioso acaba disputando um território ou um espaço para que possam ver quem vai dominar aquele espaço. Galera, o filme Hotel Ruanda, ele vai retratar de um conflito que ocorreu num território de um país do continente africano entre as etnias Tutsis e Hutus. Essas duas etnias, naquele momento, estavam disputando o mesmo território. Bom, esse conflito matou pouco mais de 3 milhões de Tutsis em apenas 3 meses, ou seja, nós vemos que esse conflito por território motivado pela região vai matar muita gente e vai acabar sendo comum, beleza? Bom, seguindo aqui, galera, é sempre bom a gente observar, galera, que os países que já foram colonizados ou imperializados vão sofrer um processo de apagamento dos seus costumes, ou seja, dos seus costumes tradicionais, das suas religiões. Um exemplo muito claro disso é o que a gente pode perceber dentro do território brasileiro. O apagamento de religiões de matrizes africanas e o apagamento dos costumes dos nossos povos nativos, os indígenas, é muito comum. Hoje em dia, nós temos aí as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas que cada vez mais estão diminuindo no território brasileiro. Beleza? Então a gente sempre tem que estar de olho nesse processo de apagamento. Galera, sempre bom deixar muito claro aqui, toda etnia é válida, certo? Todo tipo de intolerância religiosa, de preconceito contra qualquer tipo de religião deve ser combatido, beleza? O que a gente tem que fazer como cidadão é respeitar todo e qualquer tipo de costume, religião ou etnia. Combinado? Bom, agora falando da disputa pelos recursos naturais, a gente vai perceber que os recursos naturais eles estão distribuídos irregularmente pelo território mundial. Isso vai influenciar nos conflitos que os países vão ter entre eles. Por quê, professor? Qual que é a importância desses recursos naturais para os países? Por exemplo,
Um dos recursos naturais que é mais disputado no território mundial é o petróleo. O petróleo está concentrado principalmente na região do Oriente Médio. A gente vai ver que durante a história, né, em meados da década de 50 até hoje, muitos conflitos vão acontecer por conta da disputa pelo petróleo. O petróleo, para quem não sabe, é a matriz energética que, por exemplo, gera a gasolina. Ou seja, o petróleo ele é muito importante para a nossa sociedade e também é muito disputado entre os países. E isso vai causar diversos conflitos em diversos países, beleza? Como eu disse para vocês, a região que possui, que tem mais esse recurso natural é a região do Oriente Médio, que também é uma região extremamente conflituosa, beleza? Bom, galera, estamos chegando no final da aula e a gente percebeu que os conflitos pelo mundo e as geopolíticas que cada país vai praticar vai influenciar na forma como os países se relacionam. A gente viu também nessa aula que os países que foram colonizadores, que foram dominantes, que dominaram outros países, vão se destacar nesse processo de possuir uma boa geopolítica, certo? De ter mais influência entre os países. Então, a gente sempre tem que estar de olho nesse processo histórico que aconteceu, processo de colonização e o processo de imperialismo. O que a gente vai ver, que eu acabei de falar aqui, por exemplo, do conflito do petróleo, é grandes potências mundiais dominando territórios de países menores, com menor influência. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que dominou o território do Afeganistão por muito tempo. Beleza? Galera, para fechar a aula, eu quero deixar aqui uma reflexão com vocês. Quem são os causadores dos conflitos que ocorrem no mundo hoje em dia? Eu disse aqui que os conflitos religiosos causam guerras, mas vamos pensar, os conflitos religiosos são os causadores da guerra? Por exemplo, o cristianismo, que é uma religião, e o candomblé, são eles que causam as guerras? Está escrito, por exemplo, na Bíblia, que quem não é cristão deve se degladiar com pessoas que não seguem a sua própria religião? Não. Os causadores desses conflitos religiosos somos nós, os seres humanos, certo? Então, galera, quando a gente fala desses conflitos, a gente sempre tem que pensar que esses conflitos são produzidos por pessoas. E essas pessoas sempre possuem interesses políticos, econômicos e territoriais. Beleza? Acabei de falar do petróleo. É o petróleo que causa um conflito armado, por exemplo? É o petróleo que causa um conflito por território? Não, são as pessoas, são os governantes, São os chefes de estados, os presidentes dos países. Então, sempre vamos estar ligados nesse processo que vai causar os conflitos, beleza? Lembrando, a geopolítica ela vai estar ligada à economia, à força militar e ao processo histórico do país. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula de geopolítica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.